O ser humano é um ser desconhecido de si mesmo. Ele não sabe quem é ele, da onde ele veio, como veio, por que veio, o que está fazendo na vida da matéria, para onde vai e como ele tem que retornar, para que lugar. A cultura racional, que é revelada através desse livro chamado Universo em Desencanto, tem esse nome porque a humanidade vive num universo encantado, cheio de mistérios, cheio de enigmas. Tudo na matéria, tudo na vida, antes de ser matéria, é energia. Nós somos seres formados por um conjunto de energia, por um conjunto de reinados. O Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. É um campo de energia, é um conjunto de reinados formado de duas energias, elétrica e magnética. Tudo na matéria, antes de ser matéria, é energia. Então a nossa formação, a formação da matéria é fluídica, elétrica e magnética. Sendo a energia elétrica uma energia positiva e a energia magnética uma energia negativa. Essas duas energias, elas estão nos reinados da natureza. Elas vêm do Sol, da Lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais. Pois bem, a energia magnética desenvolveu dentro da nossa cabeça a nossa imaginação, numa determinada fase da evolução da humanidade. E a energia elétrica desenvolveu o pensamento. Então, o ser humano pensando, imaginando, ele teve todo um processo de evolução nas ciências filosóficas e na ciência científica. Na ciência filosófica estão todas as religiões, as seitas, as doutrinas, os conhecimentos místicos. Na ciência filosófica. Na ciência científica, o homem descobriu a roda e da roda chegou no átomo. Chegou na evolução tecnológica. Então foram duas correntes da natureza que ao longo dos milhares de anos veio preparando o ser humano para quando ele atingisse um determinado nível, um grau de amadurecimento, ele pudesse estar preparado para desenvolver uma terceira etapa que falta dentro da cabeça dele, que é a glândula pineal. Então nós temos dentro da nossa cabeça, cientificamente no local chamado istmo do mesencéfalo, uma glândula chamada de epífise ou glândula pineal. Nessa glândula reside uma energia poderosa, o ser de luz do ser humano está nessa glândula. A parte racional do ser humano, racional no sentido mais puro da essência, está nessa glândula. Só que o ser humano não desenvolveu ainda a glândula pineal, não desenvolveu a parte racional que está na cabeça dele. Nós temos o pensamento e a imaginação desenvolvidos. Temos todo esse conhecimento. Observando bem que a energia elétrica é uma energia positiva e a magnética é uma energia negativa. Então, ora nós pensamos o bem, ora nós pensamos o mal. Ora nós estamos alegres, ora nós estamos tristes. Porque são duas correntes que se alternam constantemente na nossa cabeça. Então, todos nós temos uma formação, uma base espiritual de uma formação, porque a natureza nos preparou assim. Então, quando nós falamos em natureza, nós estamos falando num reinado, num conjunto de energias. Quando se fala em natureza, não se fala só de água. As pessoas falam porque desconhecem, mas a natureza é um conjunto. O Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais, os vegetais, é um conjunto fluídico, elétrico e magnético que compõe o ser humano. As mesmas energias que nos formam também nos destroem. O ser humano nasce, cresce, se desenvolve, amadurece, envelhece, entra numa fase de degeneração e morre. Porque as mesmas energias que nos formam, elas também nos destroem. Então essa obra, a cultura racional,
que está contida nos livros Universo e Desencanto, revela a existência de dois mundos. Que mundo é esse? Um primeiro mundo da onde todos nós viemos, que é chamado mundo racional. Um mundo puro, limpo e perfeito, muito além do Sol, uma outra dimensão, da onde todos nós viemos. Porque todos nós somos racionais. Só que não desenvolvemos a parte racional que está dentro da nossa cabeça ainda. Por evolução da natureza, a humanidade vai atingir esse desenvolvimento. Então, esse mundo racional, para torná-lo assim de uma forma, numa linguagem até mais fácil, no conhecimento filosófico se fala em céu, em paraíso, Éden, mas é um mundo puro, limpo e perfeito. É um campo de luz, puro, limpo e perfeito, onde os seres são eternos. Então, se nós somos racionais em essência, é porque Deus é um racional superior a nós. Se nós temos uma energia poderosa dentro da nossa cabeça, é porque Deus é uma energia infinitamente mais poderosa do que nós. E está ligado em todos nós. Então, filho de Deus, Deus é. Todos nós somos filhos de Deus. Então, com o desenvolvimento do raciocínio, o ser humano vai encontrar o equilíbrio. Porque de 1935 para cá, a natureza mudou de fase. Terminou a fase do pensamento e da imaginação e começou a fase do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Essa evolução de uma nova energia que está na natureza chama-se energia racional. Então, como eu falei no início, nós somos de formação fluídica, elétrica e magnética. E agora tem uma terceira energia, que é uma energia chama-se energia racional, é uma energia pura, limpa e perfeita, que está trabalhando na cabeça de toda a humanidade, de uma forma muito natural. Só que as pessoas não estão entendendo essa mudança de fase que ocorreu na natureza e o pensamento está enfraquecendo. Porque as energias que alimentam o pensamento e a imaginação do ser humano, elas entraram num processo de enfraquecimento. E o enfraquecimento do pensamento e da imaginação do ser humano está causando a violência. Da violência o terror, do terror as guerras e das guerras a mortandade. Então há muito se fala em paz, em amor, em fraternidade, concórdia universal, mas definitivamente nós vamos atingir essa fase. Mas pensando e imaginando não era possível, porque a pessoa ligada num campo eletromagnético, que são energias da matéria, e nós, em essência, somos seres racionais, nós estávamos ligados no fluido do irracional. Porque a categoria do ser humano, aqui na matéria, é de bicho racional divididos em duas classes. Animal racional, porque tem raciocínio, e animal irracional, porque não tem raciocínio. Porque a categoria de bicho, porque ambos são feitos da mesma maneira. São feitos do pingo d'água. Agora, como temos o raciocínio, temos a faculdade divina dentro da nossa cabeça para ser desenvolvida e passarmos a conviver em harmonia e em equilíbrio com a natureza. Então, quando começamos a estudar o livro Universo e Desencanto, a pessoa entra num processo do desenvolvimento da glândula pineal e ela vai se encontrando, ela vai se equilibrando, ela vai se ligando nas leis naturais da natureza. E ela começa a olhar o próximo como a si mesmo. Então, o verdadeiro sentido de amar o próximo como a si mesmo tem que começar pela pessoa. Ela precisa se conhecer. Ela precisa se reconhecer. O sentido de respeitar a natureza, ele começa pela pessoa, para ela conhecer as leis da natureza que rege a vida. A humanidade já passou por muitas fases de liquidação física, moral e financeira, e principalmente as guerras religiosas, porque o pensamento divide e o raciocínio une. Cada povo tem o seu pensamento e o seu modo de agir. Pensando diferente, cada povo desenvolveu hábitos e costumes diferentes. Criou uma filosofia de vida diferente. Seu Deus passou a ser diferente. Seu Salvador passou a ser diferente. Sua Bíblia passou a ser diferente. Seus hábitos, seus costumes. E ficaram todos divididos. E Deus é um só para a humanidade. É para o preto, é para o branco.
é para o rico, é para o pobre, é para a criança, é para o letrado, é para o analfabeto. Deus está em tudo, está em todos, mas ficou dividido porque o ser humano não se conhecia. Ao surgir na matéria, ele ficou desconhecido de si mesmo. Então, em 1935, houve uma mudança de fase energética na natureza e começou, através do senhor Manuel Jacinto Coelho, o porta-voz do mundo racional na Terra, começou a ditar esse livro. Quem é o seu Manuel Jacinto Coelho? O seu Manuel Jacinto Coelho foi o aparelho do racional superior. Quem é o racional superior? Um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, que veio, no momento certo, por evolução natural da natureza, trazer essa revelação para a humanidade. E o seu Manuel Jacinto Coelho, ele foi o porta-voz desse conhecimento porque nasceu preparado para isso, nasceu com a glândula pineal desenvolvido, com o raciocínio desenvolvido, nasceu ligado nas leis naturais da natureza. Quando ele nasceu em 1903, ele já nasceu muito à frente do seu tempo, ele já enxergava o futuro da humanidade como ia acontecer. Ele viu que a natureza ia passar por uma grande transformação, por uma grande mudança, e entrar numa fase de liquidação física, moral e financeira. A partir de 1935, a natureza ia desenvolver um magnetismo tão violento que não ia poupar desde uma criança até uma pessoa de mais tenra idade, não seria poupado, porque com o enfraquecimento do pensamento, o magnetismo ia tomar conta. Então, antevendo o que viria a acontecer, foi providenciado pelo mundo que ele estava ligado, que é o mundo racional, foi providenciada uma obra chamada Universo e Desencanto, para ser vibrada nos reinados da natureza, no sentimento da natureza, e começar a humanidade a entrar numa nova fase, que é a fase racional, do desenvolvimento do raciocínio, uma fase de evolução. Essa evolução aconteceu a partir de 1935 e nós estamos vendo isso aceleradamente nas crianças. As crianças são exemplo da evolução da fase racional, porque já estão nascendo mais evoluídas, mais desenvolvidas, aprendendo mais cedo, andando mais cedo. As mulheres estão resgatando uma identidade, porque essa nova fase vai situar a mulher como uma guerreira, como uma batalhadora, porque a natureza muito feliz está por ter a energia racional vibrando nela, vai proporcionar para a mulher que ela tenha o seu lugar de direito, o seu respaldo, a sua posição digna, porque antes de 1935, a mulher, ela dizia-se sempre que atrás de um grande homem tinha uma grande mulher, porque a mulher vibrava a responsabilidade, a organização da família, da casa, mas ela não era valorizada, porque o preconceito da época prejudicava muito. E agora está havendo um resgate, porque a natureza no seu seio, ela é feminina. Na verdade, o ser humano nasce, quando vem da natureza, tem a parte masculina e feminina, mas o sentimento é da mãe, daquela que gera. Então a cultura racional revela, com riqueza de detalhes, a verdadeira origem da humanidade. Prova e comprova quem somos, da onde viemos, para onde vamos. Revela a origem do Sol, antes de ser Sol o que era, antes de ser Lua o que era, antes de ser as estrelas o que era. A água, a terra, os animais, os vegetais, antes de ser esses reinados o que era. Como surgiu o homem, como surgiu a mulher. Porque chegou o tempo, minha gente. Nós tivemos na evolução da humanidade muitos filósofos evoluídos, muitos pensadores evoluídos, que formaram diversas correntes religiosas, que formaram diversas religiões, mas nisso tudo é um trabalho da natureza preparando a humanidade para essa fase. Essa fase, que é a fase racional do desenvolvimento do raciocínio, ela vai ligar toda a humanidade numa linha só.
Todos já estão sendo desenvolvidos. Vocês que estão aqui presentes já estão sendo desenvolvidos pela energia racional. Já está havendo uma mudança dentro de vocês, dentro de todos nós. Só que o livro deixa a pessoa atualizado a essa fase. Facilita o entendimento, os acontecimentos que estão acontecendo. Porque a natureza, como mudou de fase, muitas vezes vem um pensamento na cabeça da pessoa para fazer uma viagem, ela vai fazer a viagem, quando ela menos espera, um acidente leva a vida dela ou leva a vida de muita gente, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Agora, o raciocínio, por ser a voz de Deus dentro da cabeça da pessoa, esse é por ser o dono da vida, se tiver que acontecer alguma coisa numa viagem, seja lá onde for, ele avisa. Porque o raciocínio é um ser que está dentro da nossa cabeça, em essência é um ser de luz. É um ser divino. Porque filho de Deus, Deus é. Deus jamais ia colocar os seus filhos em sofrimento. Esse livro revela como foi que esse universo foi feito. Não foi um ser puro, limpo e perfeito, um Criador que chegou, criou um mundo deformado, colocou todos nós aqui para um brigar com o outro. Para a gente desenvolver a paz, o amor e a fraternidade, vamos ver quem que vai sair melhor. Não, existem causas. Porque não existe efeito sem causa, não existe causa sem origem, e esse livro revela a origem. Como é que o ser humano veio parar aqui? A origem do preto, do branco, do amarelo, das raças, dos idiomas, dos animais racionais, dos animais irracionais. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque nós vamos estar desligados das duas energias deformadas. Porque a energia do irracional. O ser humano está em curto, porque ele está desligado do natural dele. Então eu convido a todos a fazer uma pesquisa. Façam um estudo, não tenham medo. Procurem entrar em contato com o livro Universo Desencanto, com a cultura racional, para que vocês comprovem, tenham as provas e as comprovações. Vocês vão ter as provas e comprovações em si mesmo. A cultura racional nasceu no Brasil, em 1935, através do seu Manuel Jacinto Coelho, que é o responsável pela cultura racional, não só no Brasil como no mundo. A cultura racional está em todos os países do mundo, tem estudante de cultura racional, já está em diversos idiomas. Não é uma religião, não é uma seita, não é uma filosofia, não é uma doutrina, é um conhecimento natural da natureza. Não ataca, não ofende, não humilha, mas revela de forma simples, direta e verdadeira a razão do ser. O ser humano não se conhece, mas ele precisa se conhecer. O ponto de partida de tudo, a chave, é o conhecimento de si mesmo. Por isso que ele traz uma chave aqui. Essa chave abre o raciocínio, os portais dos conhecimentos, traz a sabedoria divina do ser humano, e ele vai se relacionar com o seu próximo, com amor, com fraternidade, com concórdia universal. Ele vai olhar o próximo como a si mesmo, vai fazer o bem sem olhar a quem. Ele vai eliminando os defeitos que ele tem embutidos na sua personalidade, porque todos têm defeitos, mas também têm virtudes. Então ele vai reconhecendo os defeitos de si mesmo, vai sendo eliminado pelo desenvolvimento do raciocínio, vai se equilibrando e vai vivendo em harmonia, até o ponto dele se encontrar, ficar plenamente desenvolvido e se preparar para um dia voltar ao seu mundo de origem. Porque esse é o propósito da cultura racional, é o ser humano se conhecer, se completar e retornar ao seu mundo de origem. Como esse mundo, esse universo vai voltar da onde ele veio. Todo esse universo saiu do mundo racional, e todos precisam conhecer o que é o mundo racional. Preciso conhecer o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E isso será muito anunciado por corpos luminosos no espaço, que para quem não os conhece chama de disco voador.
São nossos irmãos de origem, habitantes de um mundo superior, anunciando uma nova fase da natureza. Não é ET, não é ser deformado, não. São corpos luminosos no espaço, que se materializam no campo eletromagnético para anunciar a existência de um mundo superior. Dizia que a cultura dele está na Terra, são nossos irmãos de origem, estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar. Na Bíblia, antigamente chamada dos anjos, que na fase apocalíptica os anjos viriam, se apresentariam nos céus, tocando suas trombetas. Trombeta é conhecimento, é sabedoria, é mensagens. Essa obra é composta de 21 volumes básicos, mensagens preciosas, luminosas estão nessa obra. Lendo e relendo vocês vão poder comprovar isso. Depois vem fascículos que vão completar isso. E nessa jornada vem o desenvolvimento e vem a prova, que é uma particularidade de cada um que estuda a cultura racional. Então o que ocorre é o seguinte: ao estudar a cultura racional, você toma conhecimento de um outro mundo, de um outro universo, puro, limpo e perfeito. Que o nosso pensamento não consegue equacionar isso, ele não consegue alcançar essa dimensão. O nosso universo aqui eletromagnético, ele é parte desse mundo superior. Ele é uma parte deformada. Aqui ele é infinito. Essa parte deformada, ela é infinito. Parece que não tem mais fim. Mas essa parte que não tem mais fim, ela está, na verdade, o mundo racional está em torno dela. Então, no momento que você abre o raciocínio, que você abre a glândula pineal, o tempo e espaço aqui do eletromagnético acabou. Você está lá e está aqui ao mesmo tempo. Os seres que se apresentam aqui na nossa galáxia aqui, na verdade, são corpos luminosos. Não é nave, sabe? Não é uma tecnologia aqui dessa dimensão eletromagnética. São corpos, são seres eternos. São energias, forma de luz. Não se materializa em chupador? Não, eles podem tomar forma para despertar a nossa atenção para a existência de um plano superior, só por uma questão, só por uma estratégia, mas são nossos irmãos de origem, e que muitas vezes se apresentam para você, dentro da sua casa. Você vê um corpo de energia que acende aqui, daqui a pouco ele desaparece, depois você vê ele lá no céu, ele está numa luz maravilhosa, daqui a pouco essa luz divide em 2, 3, 4, 5, despertando a nossa atenção. Daqui mais um pouquinho, essa convivência será muito, muito perfeita. O ser humano vai conviver com esses seres, que são nossos irmãos de origem, sabe? O desafio é o seguinte, é você fazer o teste consigo mesmo, começar o processo do desenvolvimento do raciocínio, lendo na sua casa. Naturalmente, você vai ver as provas que a gente está falando. Eu acho, inclusive, que o ser humano também, geneticamente, vai mudar. Vai. Ele vai porque, assim, como ele tem uma essência pura, limpa e perfeita, ele está sofrendo as consequências por ainda ele estar ligado em duas energias deformadas. A hora que ele se desligar e todo o metabolismo dele estiver ligado numa única energia, que é a energia racional, com uma energia pura, acabou a doença. Ele vai estar preparado para se apresentar em qualquer lugar, a hora que ele quiser, meu. Ele está aqui, ele está lá, ele se materializa. A energia não tem espaço. Não tem espaço, você se materializa, sabe? O seu Manuel Jacinto Coelho se materializava onde ele queria. Então ele é para Deus. Ele se transformar num lugar do outro, mas é um dom. Isso, mas é o dom de Deus, é o dom de Deus. E esse dom não é exclusividade dele, esse dom é para todos nós. para todos. Você entendeu? Esse dom é para todos nós. Os habitantes há muitos séculos estão se materializando e dando um suporte para a humanidade. Existem algumas dimensões, algumas hierarquias, que é revelado dentro do conhecimento, que quando vocês forem estudar, vocês vão compreender melhor como que é a mecânica aqui. Então nós temos a mecânica material, o astral térreo, o astral inferior, a mecânica celeste, o astral superior e o mundo racional. Você vai subindo de dimensões para dimensões. É uma coisa extraordinária. Você percebe que hoje em dia essa evidência desses seres luminosos está mais constante, né? Está constante. Não, eles estão intensificando. Eles estão intensificando. Eu nunca vi. Eu gostaria de ver um. É, verdade. Não, mas vai acontecer, vai acontecer. Esse fator vai ser um fator muito comum daqui mais um pouco. Eu convido você a estudar a cultura racional para você ver dentro da sua casa.
Existem acontecimentos dentro do estudo do estudante chamado de particularidades, porque tem certas coisas que você não vai falar para o outro, no sentido de não se colocar numa posição de superioridade. Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. As coisas não funcionam assim. O racional, ele pede a prudência, a cautela, o cuidado, né? Para que não haja essa questão de hierarquia, porque na cultura racional não tem hierarquia. Eu estou aqui como estudante de cultura racional, da mesma maneira como o Marcelo, estudante de cultura racional, como o Carlos, estudante de cultura racional, Silvano, estudante de cultura racional, aqui o Belarmino, estudante de cultura racional, e aqui ninguém é mais graduado que ninguém. Agora, a dimensão do raciocínio de cada um, isso só o racional superior sabe, a natureza sabe, mas a gente fala a mesma linguagem aqui, sabe? E com vocês da mesma maneira, e isso não me coloca melhor que vocês também, entendeu? Independente do estudo ou não, há pessoas que já nascem com um certo dom. Isso, já tem um processo maior. Ela já tem um processo mais adiantado pela natureza. Tem pessoas que têm a natureza, quando prepara ele, ela tem um propósito, porque nós somos seres, ferramentas da natureza. E como ferramentas da natureza, a natureza tem propósito com cada um. E ela adota a pessoa de certos conhecimentos. Então é natural que de repente um tem um conhecimento diferenciado do outro. Mas se você prestar atenção com cautela, às vezes ele está indo pelo mesmo caminho. Só que um está atualizado com a fase da natureza, o outro não está, mas nem por isso ele não tá caminhando, entendeu? Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença. Salve a todos. Cumprimento racional, cumprimento extraterrestre.